Belezinha? Vamos continuar o nosso estudo de regulação da pressão arterial pelo sistema baroreceptor. Então, nós falamos o seguinte: na aula anterior, a gente falou sobre a área cardiodesaceleradora, que é uma área do centro vasomotor que ativa nervos vagos, que são aqueles nervos parasimpáticos, que vão despolarizar no coração e liberar acetilcolina, né? E produzir a queda da pressão. Então, quando o baroreceptor é ativado, ele é ativado em condição de pressão alta. E aí ele vai acionar uma área do sistema nervoso central, que está lá no centro vasomotor, que vai produzir a redução da pressão, quer dizer, regular a pressão. Agora, a gente vai falar das outras duas áreas que estão presentes também no centro vasomotor, que são áreas cardioaceleradora e vasoconstritora, como está aí no slide. Tá ok? Então, essas duas áreas, gente, elas trabalham no mesmo sentido. São áreas que produzem o aumento da pressão, tá? Então, vamos ver como é que elas funcionam. Vamos lá. Então, é o seguinte. Então, nós vimos na outra aula lá, aquilo que a gente estava falando, que o aumento da pressão produz o estiramento da parede arterial e isso vai ativar os baroreceptores, porque eles são receptores sensoriais sensíveis a estímulos mecânicos. E o estímulo mecânico aqui em questão é o estiramento da parede arterial, correto? E aí esses baroreceptores vão gerar um impulso que vai percorrer nervos sensoriais, aferentes, ascendentes, e que esse impulso vai ser conduzido para o centro vasomotor. E aí lá no centro vasomotor nós vamos ter, vamos dizer assim, 3 departamentos. Um deles é a área cardiodesaceleradora, que é ativada, porque é a área que tem que ser ativada. A pressão está alta, a informação é essa. Vamos fazer alguma coisa para diminuir a pressão. Então ativa a área cardiodesaceleradora, porque essa vai ativar quem? Vago, que vai levar à queda da pressão. A gente viu esse caminho todinho aqui, né? Aqui está resumido o que a gente viu anteriormente. E o que vai acontecer com as outras duas áreas, né? Que são essas que a gente vai falar agora, cardioaceleradora e vasoconstritora. Nessa condição, gente, vamos pensar o seguinte, ó, se a pressão está alta, então a gente tem que ter ativação de um mecanismo que diminua a pressão e tem que segurar a onda daquilo que produz aumento. O que produz aumento de pressão tem que ficar quietinho, tem que ficar mais sossegado. Então é isso que vai acontecer, ó. Como as áreas cardioaceleradora e vasoconstritora, elas são antagônicas, quer dizer, atuam de forma oposta à cardiodesaceleradora, isso significa que elas aumentam a pressão, então essas áreas, elas precisam ter a sua atividade reduzida. Olha lá. Então a gente vai ter aqui nessa situação de aumento de pressão as duas áreas cardioaceleradora e vasoconstritora, com redução da atividade. Então, isso significa o que está escrito aqui, ó. A gente vai ter redução da frequência de geração de potencial elétrico. Então, significa o seguinte, gente, eu não tenho inibição dessas áreas. Por que eu não tenho inibição dessas áreas? Porque elas são áreas que estimulam o sistema cardiovascular, que aumentam a atividade desse sistema. Né? Então, eu não posso ter uma inibição total delas, porque isso poderia produzir o colapso do sistema, a paralisia. E a pessoa acabaria tendo uma parada cardíaca e ia morrer. Então, a gente precisa manter essas áreas com certo nível de atividade, tá? Então, o que acontece é que elas têm atividade reduzida. Essas áreas, gente, elas comandam os nervos simpáticos, elas ativam o simpático. E o tônus simpático, lembra, eu comentei isso com vocês em outros vídeos. O tônus simpático, ele é mantido, quer dizer, a gente tem uma atividade simpática constante no sistema cardiovascular. Por quê? Porque o simpático é estímulo para o sistema. Então, o que acontece é que essa atividade, ela pode mudar de intensidade. Ora, a gente tem uma intensidade maior, quer dizer, uma atividade maior dos nervos simpáticos no sistema cardiovascular, e outros momentos a gente tem uma atividade reduzida, que é esse caso aí, tá? Por que reduz? Porque essas áreas produzem aumento da pressão.
E o momento agora é diminuir a pressão, é tentar botar a pressão num valor menor porque ela está muito alta. Então, jogar para baixo. Aí, para jogar essa pressão para baixo, para o nível de normalidade, vamos dizer que a pressão está aqui, o nível de normalidade está aqui embaixo, para atingir esse mesmo nível, eu preciso produzir um mecanismo que produza queda de pressão, que é o caso da área cardiodesaceleradora através de nervos parasimpáticos, e eu preciso inibir aquelas que produzem aumento. Mas aqui eu não tenho inibição, eu tenho diminuição da atividade por conta da importância vital da manutenção da atividade do simpático, tá? Inibição dessas áreas ia gerar um colapso cardiovascular. Então vamos lá, vamos entender. Preparem-se que aqui esse esquema é grande, tá? Então se prepara aí, respira fundo e vamos embora. Olha só. Então é o seguinte, gente. Então a área cardioaceleradora, ela vai estimular nervos simpáticos e nervo simpático libera noradrenalina. Então olha lá, a área cardio. Então essa liberação de noradrenalina vai ser aonde? No coração. Lógico, né? Aí a gente vai ter a nora ativando os receptores beta 1, que é o receptor adrenérgico presente no miocárdio. Aonde está esse receptor beta 1, gente? Nos dois tipos de células que compõem o miocárdio. Quais são? Cardiomiócito e células marcapasso. Os dois tipos celulares possuem receptores beta 1, tá? E aí a gente sabe que cada uma dessas células tem uma função bem específica e bem delimitada, né? Então a célula marca-passo são as células que geram e conduzem potencial elétrico. Então se a gente tem esse receptor beta 1 ativado, a gente vai ter a abertura de canais de cálcio e a entrada de cálcio na célula marca-passo vai fazer com que essa célula despolarize mais rapidamente. Isso significa que eu vou ter um aumento da frequência cardíaca. Então, lembrando, né, aquela formulazinha, se eu aumento a frequência, eu aumento o débito. O débito é dado, débito cardíaco é dado pelo débito sistólico vezes a frequência cardíaca. Tá ok? Então, olha lá. Então, aumentou frequência, aumenta débito. Beleza? E aí, se aumenta débito, aumenta a pressão arterial, porque a pressão arterial é dada pelo débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Belezinha? Bom, os cardiomiócitos, então, se eles tiverem os seus receptores beta 1 ativados, a gente vai ter abertura do canal de cálcio. O mecanismo é o mesmo, só que o efeito que eu vou produzir no cardiomiócito, quando o cálcio entra, vai ser o quê? Eu vou aumentar a despolarização dessa célula e o cálcio também é importante para permitir a interação entre os miofilamentos actina e miosina. Então eu tenho aumento da força, porque o cardiomiócito é a minha célula contrátil, né? A célula marca-passo é a célula elétrica do coração e o cardiomiócito é a minha célula contrátil. Então eu vou ter o aumento da força. Se aumenta a força, eu vou ter maior ejeção de sangue, então aumento do débito sistólico. E aí vamos na formulazinha de novo, olha lá. Se eu aumento o débito sistólico, eu vou aumentar o débito cardíaco. Ó, pronto. Encontrou o ponto comum ali, né? O débito cardíaco no mecanismo aumentado, e isso vai produzir aumento da pressão. Então, nessa condição, quando a pressão está alta, eu tenho essa área com uma atividade menor, quer dizer, para ela não produzir esse efeito de aumentar a pressão. Beleza? Bom, vamos para outra área aqui, ó, vasoconstritora. A área vasoconstritora, o nome dela, vasoconstritora, ela vai produzir vasoconstrição. Ela vai produzir essa vasoconstrição, tá? Mas não vai ser só isso, a gente vai ver, através da ativação de um nervo simpático. Então, lembrando, esse nervo simpático, ele é chamado de nervo vasomotor, mas ele é simpático como o da área cardioaceleradora, né, gente? É simpático, né? Eu sei que vocês não acham, às vezes, muito, acham um pé no saco, mas é nervo simpático, ó, estimula, faz o coração bater mais forte.
Esse nervo, gente, a diferença dele é o seguinte, é o nome. Ele tem um nome próprio, que nem o nervo parasimpático, que é o vago, também tem um nome próprio, entendeu? Então, o vasomotor é o nervo simpático que chega na parede vascular. Em que parte da parede vascular? Túnica adventícia. Ele libera lá o neurotransmissor, a noradrenalina, olha lá, vai fazer liberação de nora, e essa nora vai sair da adventícia e vai em direção aonde? Túnica média, né? Aqui, ó, a gente vai ter o nervo simpático liberando a nora, aonde? Na túnica, que é o epicárdio, tecido conjuntivo do epicárdio. E aí lá ela vai através dos espaços intersticiais e líquido intersticial nadar, vamos dizer assim, em direção ao miocárdio, tá? Onde ela vai achar o receptor lá nas células do miocárdio. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, sistema nervoso autônomo tem como órgãos efetores, lembrem-se sempre disso. Músculo liso, músculo cardíaco, são os tecidos que têm receptor autonômico, receptor para esses neurotransmissores do autônomo. Então, músculo liso, músculo cardíaco e células glandulares e glândulas, tá? Então, elas que têm sensibilidade à ação desses neurotransmissores. Então, na parede vascular, qual o tecido que eu tenho desses três que eu estou falando para vocês? Músculo liso, cardíaco ou glândula? Músculo liso. Tá onde? Na túnica média. Então a ação da nora é na túnica média. E aí o que vai acontecer? Ela vai ativar um receptor, que é o receptor alfa-1, que está presente lá na membrana da célula muscular lisa da túnica média. E aí a gente vai ter a vasoconstrição acontecendo, quer dizer, a túnica média vai contrair. Então, alfa-1 é um receptor estimulatório, que produz efeito estimulatório, tá? Lembrando que o que determina o efeito do neurotransmissor é o receptor, ok? Então, vamos lá. O beta-1 é um receptor estimulatório, o alfa-1 também é, tá? Normalmente os 1, alfa-1, beta-1 são, alfa-2 e beta-2 são inibitórios, tá? Produzem relaxamento, diminuem a atividade do tecido e tal. Vamos continuar aqui, ó. Então, se eu tenho vasoconstrição, gente, eu vou ter efeitos aqui com relação à pressão. Então, olha só lembrando de uma coisa. Para eu mexer com pressão, sempre eu vou ter, no final das contas aqui, o fator ou débito cardíaco alterado ou a resistência vascular periférica alterada. A gente viu que a área cardiodesaceleradora mexe com o débito, né? Porque mexe com frequência. A área cardioaceleradora, ela vai mexer com o débito, também cardíaco, que mexe no cardio, né, gente? No coração. Então é o fator cardíaco, que é o débito cardíaco. E aí essa área mexe com os dois fatores que determinam o débito cardíaco. Mexe com inotropismo, débito sistólico, e cronotropismo, frequência cardíaca, tá? A área vasoconstritora vai mexer com o componente vascular, ó, com a resistência, tá? Então vamos lá. Então, essa vasoconstrição ela vai acontecer tanto em veias como em artérias. Então, a noradrenalina ela tem receptores na média de veias e artérias. Só que a gente sabe que o papel de veia e artéria é bem característico de cada um, né? Bem distinto. Então, a maneira como a vasoconstrição venosa vai produzir o aumento da pressão arterial é diferente da vasoconstrição arterial. O mecanismo, o caminho vai ser diferente. Vamos ver aqui como é que é, ó. Porque o papel desses compartimentos vasculares na circulação é diferente, né? Até o posicionamento morfológico, o direcionamento do fluxo sanguíneo dentro desse compartimento é diferente, é o oposto. Então, a maneira como esses dois compartimentos, sofrendo a ação da mesma substância, a noradrenalina, e sofrendo a mesma ação, quer dizer, vasocontraindo, produzindo o mesmo efeito, vai levar ao aumento da pressão arterial, mas por caminhos distintos. Vamos entender aqui, ó. Nas artérias, eu vou ter o aumento direto da resistência. Então, a artéria vai contrair, a pressão dentro dela vai aumentar, né? Então, eu tenho um aumento da resistência, que vai levar ao aumento da pressão, né? É um fator que determina diretamente a pressão arterial, como a gente já falou. Nas veias, o que vai acontecer, gente? Como é que eu vasocontraindo veia, eu aumento a pressão na artéria? Se eu vasocontraio veia, eu vou aumentar a pressão na veia? Vou. Mas não é porque eu aumento a pressão na veia que eu vou aumentar a pressão na artéria.
Como que aumentando a pressão venosa eu produzo aumento da pressão arterial? Não é diretamente, né? Olha lá, eu vou ter o seguinte, ó. Diretamente que eu digo assim, aumentou na veia, aumentou direto na artéria a pressão. Não. Quando eu aumento a pressão venosa, né, produzida pela vasoconstrição, eu vou ter um aumento do retorno venoso. É que nem eu pegar uma mangueira de regar jardim, né, ligar lá a torneira, a água começa a sair. Aí se eu dou uma apertadinha na mangueira, o que que acontece? Ó, é como se eu estivesse produzindo essa vasoconstrição. Eu vou ter essa água esguichando mais longe. Eu vou ter um aumento da saída, da velocidade de saída da água. É a mesma coisa aqui, ó. Então, se eu tenho a vasoconstrição na parede venosa, eu vou ter um aumento do retorno venoso. O sangue vai subir mais rápido, né? Principalmente proveniente da parte de baixo do corpo. E aí eu vou ter um aumento do quê? Do volume de enchimento, que é aquele nosso amigo que a gente já falou várias vezes, que é o volume diastólico final, VDF, né? E aí, se o VDF aumenta, eu vou aumentar a força. Que mecanismo é esse, gente? Mecanismo de Frank-Starling. Lembra? Então, se eu aumento a força, eu vou aumentar o débito sistólico, né? Tá aqui, ó. E aí, se eu aumento o débito sistólico, aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, aumento a pressão arterial, tá? Então, a vasoconstrição venosa, ela aumenta a pressão através do aumento do débito cardíaco, ó, mexendo com o débito, que é o fator que determina a pressão arterial. A vasoconstrição arterial aumenta a pressão aumentando a resistência, o outro elemento. Belezinha? Deu para entender, gente? Aqui, ó. E tem mais uma questão aqui. As artérias elásticas e artérias dos músculos esqueléticos, elas vão ter um receptor que é o receptor beta 2, tá? Isso inclui também artérias coronárias. Esse receptor beta 2, gente, ele vai ter um efeito inibitório. Ele vai estar na túnica média dessas artérias, tá? As grandes e as artérias dos músculos esqueléticos. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Lembra aquele papo de reação luta e fuga produzida pelo sistema nervoso simpático, né? Que é uma reação que existe desde que o homem existe na face da Terra e que ela era muito útil na época que o homem era homem das cavernas. Homem e mulher, né, gente? Que tinha que fugir de um tigre dente de sabre na selva. Então a gente tinha uma descarga simpática. A gente tinha, não, a gente ainda tem. Só que a gente não enfrenta mais esse tipo de perigo. Os perigos são outros, né? São outros inimigos, assim, na espreita. Mas produzem a mesma reação fisiológica. O corpo funciona da mesma forma, né? A civilização mudou, mas o corpo funciona igual. Que é o quê? Essa descarga simpática que vai produzir aumento da frequência, aumento da pressão. E por que chama luta e fuga? Porque você precisa acionar músculos esqueléticos para lutar e fugir do tigre dente de sabre. Hoje em dia a gente se estressa com situações na frente de um computador, de uma máquina. De repente vocês assistindo essa aula, vocês estão ficando estressados e estão tendo uma descarga simpática. Só que vocês não vão lutar e fugir. Então, a gente acaba produzindo esses efeitos no sistema cardiovascular intensos e a gente não gasta isso. A ideia é que a gente comece a fugir, a correr. Estressou, vai correr, a gente gasta isso. Porque se a gente não gasta, o que acontece? A pressão vai subir sem necessidade. E a gente começa a desenvolver hipertensão, tá? Com o passar do tempo, isso pode levar a uma hipertensão, principalmente se for muito frequente. Então, estressou, dá uma corridinha, vai lá na rua, dá uma... Começa a pular corda dentro de casa, sei lá, faz um exercício para gastar essa resposta fisiológica, para usar isso. Porque se não usa, isso produz doença, tá? Um outro efeito que a gente tem é o aumento da glicemia, né? Tudo para quê? Para preparar os músculos para ação, para entrar em ação. Então usa, porque o corpo está pedindo isso. Isso evita doença, tô falando sério. Então a gente tem a mesma reação, só que hoje não requer necessariamente lutar e fugir, né? Hoje a gente fica parado. Mas é o seguinte, ó. Então a gente vai ter a ativação do receptor beta 2, que é um receptor inibitório. E aí ele vai produzir o quê? Vasodilatação, relaxamento da média. Aí é o seguinte, gente. Essa vasodilatação, ela vai também contribuir para o aumento da pressão? Nossa, como assim? Não entendi. Quer dizer, vaso contraindo a artéria e aumenta a pressão, e vaso dilatando a artéria e aumenta a pressão.
Vamos pensar aqui, ó. Primeiro, a vasodilatação do músculo esquelético é justamente para aumentar a perfusão sanguínea do músculo para ele poder ter condição de fazer você lutar e fugir. Por isso que eu tô falando. Estressor, vai correr, vai fazer algum exercício, polichinela em casa, pula corda, flexão abdominal, sei lá, gasta isso para não dar problema. Usa o que o teu corpo está pedindo, ele está pedindo isso. Mas a gente tem que pensar o seguinte, esse efeito vai ser principalmente relacionado à vasodilatação de artérias elásticas, tá? As artérias elásticas que são as grandes, pensem o seguinte, eu vou ter um tubo que já é grande, que vai estar maior, tá dilatadão, tá? E aí ele consegue conduzir uma quantidade de sangue muito maior do que o normal, quando ele está sob esse efeito da noradrenalina. E aí o que acontece? Eu vou ter um volume maior ainda circulando nas grandes artérias, e esse volume de sangue vai parar onde, gente? Nas artérias médias e pequenas, que vão estar como? Contraídas. Então a pressão. Quer dizer, a artéria grande vai fazer com que um grande volume de sangue chegue mais rapidamente nas artérias menores, que vão estar contraídas. Aí a pressão sobe, tá? Esses dois fenômenos. Então é aquilo que eu falei para vocês. Como a gente tem um tônus simpático constante no corpo, né, no sistema cardiovascular, melhor dizendo, no corpo, não, no sistema cardiovascular, em outras áreas também, né, em outros sistemas, mas a gente está tratando especificamente desse. A gente tem, então, sempre esses vasos sanguíneos, a maior parte deles, fora os elásticos, né, as artérias elásticas e de músculo esquelético, sempre levemente contraídas, tá? Isso é importante para manter essa pressão, né, principalmente nas artérias. Então a gente tem sempre esse nervo vasomotor liberando essa norazinha em determinadas quantidades, nem que seja um cheirinho só. Esse vaso está sempre mais pro contraído do que pro relaxadão, tá? E quando você tem uma descarga simpática significativa, você tem essas grandes artérias dilatando, relaxando completamente a média, e com condição de receber esse grande débito cardíaco que está sendo produzido aqui pela área cardioaceleradora, né? Então ela vai receber melhor esse débito, porque ela já vai estar maior zona e vai conduzir esse sangue para artérias que vão estar lá encolhidinhas. Aí a pressão vai subir com tudo. Tá ok, gente? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente meio que para aqui e aí eu vou fazer outro, uma continuação, beleza? Então a gente continua. Fica comigo.